Ok. Ok, então aqui vamos nós para mais uma aula. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui menos pessoas, não é, do que o normal, mas nós também já sabemos que assim o costuma ser. E antes de entrarmos. Esta Ana Filipa não é do Ah, Algarve. Esta Ana Filipa. estou a responder-lhe por mensagem direta. Ok, ok. Ok, Bom, pronto, volta. então, voltando a isto. Hoje vamos fazer aqui. Hoje a aula é mais curta, até porque temos, no final, se tivermos tempo, vamos ter uma surpresazinha. Portanto, a aula vai ser mais curta. Vamos só aqui relembrar rapidamente o que é que tivemos a dar. É a última aula deste workshop, não é? Deste conjunto de três aulas. Então, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação, assim, muito pequena, não se preocupem, do que é que foi a aula um ou assim, o grande ensinamento da aula um, o grande ensinamento da aula 2 e depois sim entramos para o conteúdo da aula 3 que já lá vamos ver o que é que é. Não vamos voltar a apresentar-nos, não vamos voltar a falar em definições de PNL, porque eu acho que todas as pessoas que aqui estão ou já as viram nos vídeos ou tiveram connosco, a maior parte eu estou a reconhecer os nomes. Então, na aula um tivemos a falar muito sobre como é que a percepção influencia a nossa realidade, como é que a forma como percepcionamos o mundo impacta profundamente todos os nossos processos mentais, certo? Desde desde a forma como percepcionamos a realidade através dos nossos canais sensoriais, às palavras que escolhemos para arquivar a informação aqui dentro e depois à forma como nós nos comportamos. Portanto, a percepção influencia todos estes processos, até influencia a forma como nós nos sentimos, vejam lá. A grande aprendizagem que nós queríamos transmitir-vos na aula um era esta mensagem, não é? O que nós vemos no mundo é um reflexo do que está dentro de nós. E quando mudamos a nossa percepção, nós podemos também transformar a nossa realidade. E depois lançámos o desafio de como é que vocês queriam escolher ver o mundo a partir de hoje. Uma atitude mais de ver o bem, de estar mais ligado ao que traz-nos coisas positivas, coisas boas, ou se continuarmos a ver o mundo pela mesma perspectiva, sempre da mesma forma. Aula 2 estivemos a falar assim também sobre o que é que está por detrás dos nossos comportamentos, não é? Quais são aquelas grandes motivações que nos fazem comportarmos-nos da forma que comportamos? E assim a grande mensagem foi que por detrás de todo o comportamento pode haver uma necessidade que não esteja a ser atendida. Ou seja, todo o comportamento tem na sua origem para o próprio uma intenção positiva. Ok? E aqui o para o próprio é mesmo algo muito importante. E quando nós conseguimos desconectarmos dos julgamentos que fazemos logo quando percepcionamos um comportamento, nós conseguimos ir mais fundo e compreender as intenções que estão por detrás dos comportamentos. E ao conseguirmos fazer isso, nós acabamos por deixar estes julgamentos que não nos trazem nada de positivo para as relações que queremos construir e conseguimos construir empatia, conseguimos conectar-nos de uma forma muito mais profunda com os outros e muito mais genuína também. E estas conexões e estas relações são as que abrem espaço e as que permitem que as pessoas se sintam confortáveis para procederem às mudanças que precisam de trazer para as suas vidas. E entramos assim na aula 3, a aula de hoje, ok? A aula de hoje, como vocês viram, tem a ver com a forma como nós aprendemos, ok? E as fases que nós ultrapassamos no que é um processo de aprendizagem. Está bem? Até há talvez 30 anos atrás, se calhar não tanto, mas por mais ou menos até há 30 anos atrás, até no mundo da psicologia, se dizia que quando chegávamos ali ao final da adolescência, ali aos 18, vai, entre os 18 e os 21, era quando nós deixávamos de aprender. A partir daí tínhamos tudo adquirido: personalidade, cognição, inteligência, memória, todas essas capacidades mais do foro cognitivo, acreditava-se que ali por volta dos 19, 21 anos estavam adquiridas e estavam feitas para a vida.
Felizmente, as investigações têm vindo a dizer que não é bem assim e que nós podemos trabalhar os nossos processos cognitivos até ao momento em que falecemos, não é? Desde que naturalmente não haja nenhuma doença ou nenhum problema orgânico que não permita que eles aconteçam. Mas felizmente nós descobrimos isso e isso também nos traz aqui ao mundo do desenvolvimento humano e a percebermos como é que nós conseguimos continuamente trabalhar em nós, auto-atualizarmos-nos, tornarmos pessoas cada vez mais alinhadas com os nossos propósitos, com as nossas intenções, ok? Então, vamos a isso. E para começar, deixo-vos com a Paula com as suas fantásticas histórias. Uhum. As histórias não são da Paula, mas nós aqui na Mas Expand tu conta-las muito bem. adoramos histórias. E então esta história é uma história sobre um bolo de chá. É uma história que envolve um monge e o seu discípulo. E então reza a história que o monge e o seu discípulo estavam a caminhar por uma floresta, enquanto o monge estava a passar alguns ensinamentos ao discípulo. Acontece que naquele dia, especialmente, o discípulo não estava disponível para nada e estava a retorquir a tudo o que o monge dizia, como que não aceitando aquilo que eram os ensinamentos do monge. E o monge resolve então dizer ao discípulo: Olha, vamos fazer assim, vamos voltar para o templo e vamos os dois beber calmamente uma chávena de chá. E assim foi. Voltaram ao templo e quando chegaram ao templo, o monge pediu então ao discípulo para ele ir fazer o chá. E o discípulo foi e quando voltou trazia um bolo de chá e duas chávenas. Ofereceu uma chávena ao monge e começou a servir o chá na chávena do monge. Quando a chávena estava quase cheia, como está ali na figura, parou e pousou o bolo. E nesse momento o monge diz-lhe assim: Coloca mais chá na minha chávena. E o discípulo: Mas mestre, se eu colocar mais chá na sua chávena, o chá vai entornar. E o monge: Coloca, por favor, mais chá na minha chávena. E o discípulo de novo: Mestre, não, não pode ser. Se eu colocar mais chá na sua chávena, a chávena vai entornar, o chá vai derramar. E o monge, com uma voz muito calma: Coloca, por favor, mais chá na minha chávena. De novo o discípulo a reagir: Não, mestre, não. Se eu colocar mais chá na chávena, a chávena vai derramar. Até que o monge, não admitindo já outra resposta senão a que ele queria, diz num tom já menos amigável: Coloca mais chá na minha chávena. E o discípulo pega no bolo e verte todo o chá para a chávena do mestre. E o chá naturalmente cai da chávena e vai para o chão. Quando acaba a experiência, o mestre pergunta ao discípulo: O que é que tu aprendeste com isto que acabamos os dois de fazer? E o discípulo: Nada, eu já sabia que se colocasse mais chá na chávena, o chá ia derramar, ia ser desperdiçado e ia todo para o chão. E diz-lhe o monge com muita calma: Sabes, aquilo que eu gostava que tu aprendesses é que em chávena cheia não cabe mais nada. As chávenas são como as nossas mentes. Quando estão cheias de tudo, quando estão muito cheias de verdades, quando achamos que sabemos muitas coisas e que já sabemos tudo, não cabe lá mais nada. Então, o convite que eu te quero fazer, se quiseres continuar a aprender comigo, é que deixes sempre a tua chávena meio vazia. Porque eu tenho coisas novas para te ensinar. E se tu não estiveres disponível, isso não vai acontecer. E é esta a história do monge e do seu discípulo. Gosto sempre tanto desta história. Já agora, Rui, antes de avançarmos, Uhum. o que é que vocês acharam desta história? Um comentário. Para mim faz todo sentido. Eu Então, costumo dizer que quando andamos em piloto automático não entra mais nada, basicamente é isso e não temos tempo sequer para refletir naquilo que é realmente importante. isso mesmo, Helena, isso mesmo.
É isso mesmo. E não é só isso, é que além de não termos tempo a refletir no que é importante, muitas vezes eu costumo dizer que ficamos prisioneiros da nossa gaiola dourada. E o que é a nossa gaiola dourada? É tudo aquilo que nós já sabemos. Às vezes estamos tão convencidos que aquilo que já sabemos, que aquilo que conhecemos, que as nossas verdades são tão boas e são as únicas, que nos inibimos de conhecer outras que se calhar nos podem até servir melhor, não é? E portanto a ideia é deixa a tua gaiola sempre um bocadinho aberta, não é? Para que possas voar até lá fora e eventualmente conhecer outros continentes. Agora estou a usar aqui muitas metáforas, mas é esta a ideia. Muito bem, prosseguimos? Sim? Eu tenho uma história muito gira com esta questão da chávena meio vazia, não é? Meio cheia, meio vazia. As primeiras vezes que ouvi falar em PNL, eu dizia à minha mãe, mas o que é que tu andas para aí a aprender? Como assim? Isso não é ciência, isso não é nada. Eu vinha de um mundo muito científico, muito académico. Isso não é ciência, isso não é nada. O que é que tu andas aí a fazer essas coisas? E que os gurus andam para aí a dizer? E pronto, e depois quando experienciei na pele, não é? Na prática, o impacto desta ferramenta, aí sim eu comecei a dizer, ok, se calhar nem tudo o que é passível de ser explicado por ciências, às vezes, é o que funciona. Ou só isso. E também me lembro ainda na tua adolescência de às vezes estarmos a jantar ou outra coisa qualquer e eu de vez em quando tentar assim de uma forma meio com subterfúgios aplicar-lhe alguma técnica de PNL e opá, ele topava-me sempre e dizia para com isso, mãe! Era incrível, era incrível. Bom, ok, continuemos. Continuamos. Então, aqui, como nós apesar de trabalharmos com uma pseudociência, gostamos sempre de trazer conteúdo científico, conteúdo também que vem um pouco da psicologia. E então eu trouxe-vos aqui este slide apenas para partilhar convosco como é que nós, enquanto adultos, ok, aprendemos maioritariamente. Ok? E estas 5 formas são as 5 formas predominantes de aprendizagem em adultos. Ok? Então, uma delas é a aprendizagem experiencial e a maior parte delas é muito. É verdade, é verdade. Hoje a ciência é desafiada por muitas coisas, exatamente. É verdade, sim. E até a própria ciência está em constante mudança, não é? O que até hoje era uma verdade universal, se calhar daqui a um mês pode já não ser, portanto. eh, Também é isso, ciência, não é? Evolução. Boa, bons comentários, obrigado. Então, aprendizagem experiencial é o quê? É o que é o que nós aprendemos a fazer. E muitas das vezes, e especialmente em organizações, quando entra alguém novo, quando aparece alguém que vem aprender a fazer alguma coisa, o comportamento predominante é: olha, tu vais-te sentar aqui e vais-me ver a fazer e depois vais tu e fazes. E isto pode funcionar melhor com crianças, pode funcionar bem para um tipo muito específico da população. Na maior parte da população, nós, enquanto adultos, aprendemos melhor a fazer. Portanto, sim, temos de ver para aprender a fazer. É importante que nos expliquem até também, mas depois nós temos de pôr as mãos na prática para verdadeiramente aprender. Outra que está muito na moda hoje em dia, e especialmente nesta sociedade de muita informação, onde se partilha muita informação, muitos conteúdos, até de formas gratuitas, YouTubes, etc. A aprendizagem autodirigida, que é: eu sei o que quero aprender, então eu escolhi o tema, não é? E ao meu ritmo, ao meu tempo, eh, eu aprendo sobre o que eu quero, ok? Então é outro dos conceitos. Eu aprendo como eu quero, seja através de vídeos, seja a ler um livro, seja a ouvir um áudio, ok? Portanto, também está muito na moda hoje em dia esta aprendizagem autodirigida. Ler um livro, por exemplo, é um excelente exemplo deste tipo de aprendizagem. A aprendizagem colaborativa, que para mim é das mais interessantes, que é quando nós aprendemos através de falar com os outros, discutir com os outros, discutir num sentido bom, não é? Não é discutir num sentido menos bom. Quando nós discutimos alguma coisa com os nossos amigos e há alguém que traz um ponto de vista que nós ainda não tínhamos pensado e não tínhamos percepcionado e de repente há ali um clique qualquer e uau, ok. Eu não sei se recordam da minha história da aula anterior
Quando a minha mãe me diz aquela coisa, eu vou na faixa do meio porque eu sinto-me muito mais confortável até de um ponto de vista da minha visão. E eu tive aquele clique de, ok, agora sim, isto faz-me todo o sentido, não é? É este tipo de aprendizagem que acontece quando nós temos um clique, quando ouvimos um amigo, um colega, um filho, até acontece imenso com os nossos filhos. Eles dizem-nos qualquer coisa e nós, uau. Sim, sim, há muita desinformação também, não é? Sim. Depois, a aprendizagem reflexiva, e esta também é muito interessante e não é tão comum, um, na maior parte da sociedade, mas também é uma das principais, é quando nós pensamos e refletimos sobre algo, uma experiência qualquer que nós passamos. E olhamos para a experiência e pensamos, o que é que eu fiz bem, o que é que eu não fiz tão bem, o que é que eu posso mudar da próxima vez? Mas lá está, ter esta capacidade de remoer sobre algo, uma experiência passada que aconteceu, que teve um resultado, e voltar a reviver esta experiência, mas agora com um olhar mais apurado e uma sensibilidade diferente de perceber o que é que foi diferente, o que é que eu posso fazer diferente, o que é que não correu tão bem, o que é que correu bem. Esta consciência e este autofeedback é algo mesmo muito, muito importante. Aprendizagem reflexiva. A última, também muito comum e que funciona muito bem na nossa sociedade, é a aprendizagem baseada em problemas, não é? Ou seja, quando nós estamos a fazer qualquer coisa e há uma exigência de uma tarefa que é percepcionada como um problema, uma dificuldade, e nós aprendemos a dar a volta àquilo, resolvemos aquele problema, ultrapassamos aquela dificuldade e com isso obtemos uma qualquer aprendizagem, ok? Também é mesmo muito comum e inclusive ainda há bocado estava a falar com a Paula sobre isto, inclusive já há quantos anos atrás, quando foste para o Canadá? Foi em 2001, portanto, 2001, há 20. 23 anos. Há 23 anos atrás já havia organizações que gostavam de vez em quando, fazer isto aos seus colaboradores, para não só promover o desenvolvimento cognitivo deles, mas também perceber esta capacidade de lidar com o imprevisto, de lidar com uma dificuldade que normalmente não acontece num processo qualquer, e isto é também uma forma muito interessante. É importante quando isto é intencional, portanto, quando não é um desafio ou uma dificuldade que aparece naturalmente, é importante que esta dificuldade que é lançada a um colaborador, que é lançada a um filho, que é lançada a um amigo, a um parceiro, seja nivelada de um ponto de vista da capacidade que a pessoa tem para executar a tarefa. Portanto, deve ser um desafio, porque se não for um desafio não há motivação para fazer, mas deve ser um desafio que a pessoa consiga ultrapassar, porque nós não queremos gerar frustração, queremos gerar uma aprendizagem, queremos gerar algo de novo para aquela pessoa. Nem que seja uma melhor autoimagem pela capacidade de superação daquele desafio. Ok? É mesmo muito importante termos este cuidado de desafiar, mas de um ponto de vista de algo que seja execuível de ser feito, para não gerarmos frustração, pensamentos menos bons de incapacidade, crenças de incapacidade, etc. Então, as famosas fases da aprendizagem, ok? As 4 famosas fases da aprendizagem. Este conceito também tem origem na psicologia e na psicologia educacional e é muito, muito utilizado hoje em dia nesta abordagem andragógica, não é? Que promove que as pessoas participem ativamente no seu processo de aprendizagem. Então, o primeiro passo, e vou usar o exemplo que a Paula usou também no outro dia, porque é um exemplo muito, muito fácil de nós fazermos a ponte entre as diferentes fases e, na prática, o comportamento, como é que ele é. Então, pensem todos no ato de conduzir, ok? O processo, a aprendizagem de aprender a conduzir uma viatura. E nós todos, invariavelmente, no que é o processo de conduzir uma viatura, todos começamos na incompetência inconsciente. Ou seja, eu tenho uma filhota com 3 meses, ela não sabe o que é conduzir um carro. Ok? Portanto, ela não sabe conduzir um carro, nem sabe que existe essa competência de conduzir um carro. Portanto, ela é uma incompetente, e atenção, incompetência aqui não tem julgamento nenhum, é só mesmo uma falta de competência, ok? Sem julgamento nenhum. Portanto, ela é uma incompetente porque não sabe conduzir e é inconsciente porque nem sabe que isto é possível de ser feito, ok?
Depois da incompetência inconsciente, nós passamos para a incompetência consciente. Ou seja, o meu filho de 3 anos, ele já sabe que as pessoas conduzem carros e que é possível conduzir um carro. E agora, aos 3 anos, ele acha que é capaz de conduzir um carro, mas ele não sabe conduzir um carro, não é? Portanto, ele continua a ser incompetente, ele não sabe conduzir um carro, mas é consciente, porque ele já sabe que isto é uma competência que se pode ser adquirida, ok? Se ele aprender a conduzir, ele vai saber conduzir um carro, ok? Até agora, façam-me aí uns fiches, está a fluir este conceito, ok? Ali 3 fiches, a Isabel também estou a vê-la a abanar a cabeça, ficha ali da Ana, ok, boa, perfeito. Dulce, obrigado, muito bem. Passo, fase 3 do processo de aprendizagem. Competência consciente. 18 aninhos, inscrever na carta de condução, aulas de condução. Senta no carro, ajusta o banco, para a frente ou mais para trás, ajusta o espelho, retrovisores, cinto. Ok, já fiz isto tudo. Agora o próximo passo. Embreagem no fundo, pé no travão, liga o carro. Ok. E agora? O que é que eu tenho de fazer? Portanto, eu sei que existe a competência de conduzir, eu já tenho essa competência, mas consciente porque em cada momento eu tenho de pensar o que é que eu estou a fazer e qual é o passo a seguir. Ok? Portanto, é o primeiro mês de carta e as primeiras aulas de condução, o primeiro mês de carta, em que nós repetimos quase como uma checklist todos os passinhos que temos de fazer e estamos sempre a pensar nisso. É um desgaste energético brutal, ok? Porque nós estamos sempre a pensar nisso. Ok, agora embreagem no fundo, quero meter a primeira, portanto, para a esquerda e para a frente, nas mudanças. Agora deixo devagarinho a embreagem e carrego ao mesmo tempo no acelerador devagarinho. Portanto, isto é tudo um processo muito consciente, muito cognitivo, ok? E esta altura do processo de aprendizagem é a altura de maior dispêndio energético. Porque nós temos mesmo de estar em todo o momento do processo, faço isto, a seguir é aquilo, a seguir é aquilo, a seguir é aquilo. Aí o carro foi abaixo, o que é que eu fiz mal? Ah, ok, tirei o pé muito rápido e não acelerei a tempo suficiente. Ok, então bora lá tentar outra vez. Ok? Competência consciente, terceiro momento do processo de aprendizagem. Até que chegamos aos dias de hoje e somos competentes e inconscientes. E até às vezes vamos a meditar enquanto vamos a conduzir. Nós vamos a fazer tudo enquanto conduzimos, menos a pensar no ato de conduzir. Certo? Nós não vamos a pensar agora tenho de carregar na embreagem, agora tenho de meter a primeira e a seguir largar a embreagem suavemente e agora olhar para a direita, fazer o pisca. Nós já não pensamos nisto hoje em dia quando conduzimos. Tornou-se um processo tão natural para nós, algo que nós praticamos infindavelmente, que tornou-se tão natural que agora somos competentes e inconscientes. Nós fazemos, aplicamos esta competência, nós fazemos este comportamento sem ter de estar constantemente a pensar em todos os passinhos, em todos os momentos. Ok? Fez sentido este exemplo sim, boa, fiz, estou a ver fiz, ok, boa, boa, obrigado pelos feedbacks. Então vamos avançar? Sim. Vamos pensar agora em alguns exemplos mais práticos do nosso dia a dia, porque é óbvio que o exemplo da condução é um exemplo muito prático, mas é um exemplo que aconteceu-nos há alguns anos atrás. Portanto, nós agora temos outro tipo de desafios em relação a outro tipo de aprendizagens. Ok? Por exemplo, algo que se está a tornar cada vez mais comum nos dias de hoje, e segundo o World Economic Forum, que é assim uma agência internacional que faz muitos estudos e muitos estudos de caso em relação ao mundo do trabalho, dizem, por exemplo, que a geração dos millennials e a geração X e etc. vão ter uma média de 17 trabalhos, portanto, algo que na geração anterior era completamente impossível, não é? As pessoas procuravam um trabalho, aquele trabalho estável, e procuravam tê-lo até ao final da sua atividade profissional, até se reformarem.
Hoje em dia já não há tanto essa atitude. Agora há uma atitude de, ok, é só um trabalho, é só uma forma de remuneração para eu poder subsistir ou evoluir, ok? Portanto, já há aqui uma maior flexibilidade em relação também a esta questão do trabalho. Mas mudar de profissão é um excelente exemplo. É atual, é algo que por nós ou já passamos, ou vamos continuar a passar, ou é algo mesmo muito atual. E se nós pensarmos bem, é algo que até pode ser muito desgastante, porque quando nós vimos de um trabalho onde já temos adquiridas as competências necessárias, os métodos necessários, os processos que estão envolvidos naquele trabalho, nós acabamos por também mecanizar e automatizar estes procedimentos na nossa mente. E lá está, o dispêndio energético, eu falo-vos em dispêndio energético porque isto é um conceito mesmo muito importante. A nossa, a nossa energia vital para um dia é como se fosse a bateria de um telemóvel. Portanto, nós quando dormimos, recarregamos a nossa energia. E energia no sentido de ter vitalidade para fazer ações, para fazer tarefas, para pensar, para utilizar a memória, para utilizar a cognição, para utilizar a inteligência, para me mexer. Portanto, nós quando dormimos e quando temos um bom sono, um sono com uma boa qualidade, nós recarregamos esta bateria. E ao longo do dia, todas as tarefas que nós fazemos despendem um bocadinho da nossa bateria e há algumas que despendem muito mais. Quando nós estamos na terceira fase da aprendizagem, a competência consciente, nós estamos a despender brutais quantidades de energia. Ok? Mudar de profissão é um excelente exemplo, porque eu ter de aprender as novas rotinas do trabalho, eu ter de construir novas relações com os meus colegas e com os meus superiores, eu ter de aprender os novos horários, os novos procedimentos, eu ter de, se calhar, de adquirir competências que ainda não tinha adquirido para fazer estes novos trabalhos. E está aqui um exemplo muito interessante: os médicos de hoje em dia são quase que forçados a ter de adquirir uma competência tecnológica também bastante alta, porque já quase que não é possível trabalhar como se trabalhava antigamente, só com um papel e uma caneta. Agora já há aqui tanta tecnologia associada, por exemplo, à profissão da medicina, que eles tiveram de se reinventar enquanto médicos. Talvez estas gerações mais novas não, mas as gerações mais antigas tiveram de se reinventar enquanto médicos e aprender montes de coisas para se continuarem a atualizar no que é a profissão. Outro exemplo, assim mais comum também, tornar-se pai ou mãe. Também há muitos estudos sobre isso e a maior parte dos estudos diz que os pais ou mães, pela primeira vez, estão muito longe de estarem preparados para a exigência destas tarefas. As pessoas podem achar que está no momento certo, que estão mais que preparadas, mas quando efetivamente acontece, quando a realidade lhes é posta ali à frente, é que há uma percepção de, ok, eu não estava devidamente preparado. E eu posso falar por mim, eu no meu primeiro filho, eu lembro-me que fiz 2 cursos do hospital, fiz 3 ou 4 cursos por uma outra clínica privada, eu fiz todos os cursos e mais alguns para me sentir verdadeiramente preparado E para depois, quando ele como é que vai ser o nascesse. resto do dia? Ana, é para nós? Não. Sim, Eu e vai ser. acho que Sim, não. Vou tirar o micro, acho que não era para nós. Um, e mesmo assim, quando o meu filho nasceu, eu percebi-me que é muito fácil mudar a fralda numa boneca, não é? Quando nós estamos a praticar com os cursos, é muito fácil, mas numa criança que está a mexer e a chorar e o cocó a deslizar pelas pernas, não é assim tão fácil. Ok? Não é como mudar a um boneco. Um, e eu fui-me apercebendo destas coisas à medida que as coisas iam acontecendo. E por muito mais que eu achasse que já estava mais que preparado e tinha lido tudo e mais alguma coisa sobre como acalmar um bebê e depois nada funcionava, não é? Portanto, é muito sobre isto também. E é bom que nós, ao termos consciência de que existem estas fases deste processo de aprendizagem, isto tira-nos aqui algum peso também, porque eu acabo por aceitar que eu não sei tudo. Lá está, outra vez o bolo de chá, não é? Eu não sei tudo. Eu estou a aprender e eu paro de me criticar tanto quando eu acabo por não ter o resultado que queria ter num determinado momento do processo, ou quando o feedback que vem do outro lado não é o mais agradável de todos. Eu acabo por, ok, mas eu ainda estou a aprender. Lá chegaremos. Aqui, semelhante ao primeiro exemplo que dei, não é? A adaptação à tecnologia, e não só no mundo da medicina. Se nós pensarmos bem, o avanço tecnológico dos últimos 20 anos foi tão grande
que ainda hoje nós temos, por exemplo, a minha avó, quando pega num telemóvel, é óbvio que ela sabe pegar num telemóvel, mas de vez em quando apaga números, de vez em quando liga para pessoas que não são as pessoas para quem ela quer ligar, e por muito que nós lhe expliquemos como é que tem de fazer e como é que não é, às vezes aquilo é tudo demasiado, e a coisa não corre assim tão bem, não é? Portanto, ela ainda não passou da competência consciente em relação à utilização do telemóvel. Porque ela também tem de pensar, disseram-me que agora tenho que carregar no verde para chamar, e agora é nas setinhas para andar à procura do nome de quem eu quero. Portanto, ela ainda está nesse momento, nessa fase. E atenção, não há mal nenhum, nós temos todos ritmos diferentes de aprendizagem, temos também interesses diferentes. Se não for uma coisa interessante, eu garanto-vos que o nosso ritmo de aprendizagem vai ser muito inferior. Quando é algo do nosso interesse, a motivar, a forma, nós ultrapassamos estas fases de uma forma muito mais rápida também. Até porque fazemos isso com mais consistência, com mais prática. E chegamos a esta que é tão, ou mais importante como as outras todas, não é? O desenvolvimento de inteligência emocional, muito ligado também a este trabalho do desenvolvimento humano, PNL, psicologia, entre outras ferramentas de desenvolvimento humano, não coaching, não queremos aqui denegrir nenhuma das ferramentas, porque nós, na Expand, nós somos profundamente, nós acreditamos profundamente que todas as ferramentas de desenvolvimento humano têm o seu lugar, têm o seu público, têm o seu momento, ok? Uma pessoa poderá estar mais preparada para lidar com uma qualquer ferramenta num momento da sua vida, numa fase da sua vida do que noutra. Portanto, nós aqui acreditamos que é difícil fazermos mal às pessoas quando lhes queremos o bem, não é? E quando queremos potenciar o seu desenvolvimento. Um, e então o desenvolvimento da inteligência emocional, isto também é um processo. Também é um processo. Nós não passamos a ser gurus só por fazermos uma formação, nós não passamos a ser gurus por trabalharmos 15 anos neste mundo. Continuamos a ser humanos, como eu também vos disse na última aula, e humanos sentem as emoções por vezes, vêm e são muito assoberbadoras. Portanto, o desenvolvimento da inteligência emocional, o desenvolvimento humano, estas áreas mais espirituais, mais do foro interno das pessoas, mais do foro subjetivo, são áreas que também têm de ser trabalhadas. As mensagens que nós vos passamos de todo o comportamento tem uma intenção positiva na sua origem, isto não é uma coisa que se aceite e que passa a ser verdadeira para nós de um momento para o outro. Isto é uma coisa que tem de ser trabalhada. Nós temos de querer que isto seja verdade, temos de querer acreditar nisto e praticar isto diariamente. Ok? A questão da percepção é a mesma coisa. Nós não mudamos as coisas só por estalar os dedos. E por vezes há algumas formações que levam as pessoas a acreditarem que as mudanças é só dar ali o primeiro passo e está feito. E nós aqui não somos de todo, não temos de toda essa abordagem. Nós acreditamos verdadeiramente que a mudança é um processo. E é um processo demorado, não é um processo que é só estalar os dedos e está feito. Até porque, tal como a aprendizagem, a mudança é uma aprendizagem, não é? Então a mudança também passa por todo este processo. E, Posso só interromper 2 segundos? Porque, por favor, vamos a isso, Patrícia. Rui, lá está, vinha na minha consciência ou inconsciência competente e vinha a conduzir. Competência inconsciente a conduzir. Vinha a ouvir a palestra, atenta à palestra e a conduzir. A escola da minha ainda não abriu, estava em Alverca, moro em Odivelas, pronto. Mas isto, quem quer arranja forma, que é mesmo Boa, assim. boa. Relativamente ao bolo, porque eu tentei, mas lá está, vinha a conduzir, não consegui. Eu acho que só ensina se houver alguém disponível para aprender. Também. Se não tivermos ninguém disponível para aprender, o professor bem pode estar ali Uhum. a ensinar que nunca Isso mesmo. vai chegar a lado nenhum. Pronto, eu ia-lhe pedir mais um favor a vocês, que eu agora vou subir as escadas, não sei se vai desligar ou não, se eu depois pedir para ingressar novamente Claro, na nós estamos reunião, atentos. está bem? Estamos Peço atentos, à desculpa e vontade. Não obrigada tem. Não por estas demore 3 muito. aulinhas. Não, é só subir as escadas. Temos agora aqui novidades fresquinhas já a seguir. E achei giro Tá. uma coisa, é de Odivelas, nós estamos na Ramada, no Jardim da Amoreira. É só subir a rua, Tem que nos literalmente. vir visitar um dia destes. Eu moro mesmo ao pé do Estrada.
Boa. Belíssimo. Mesmo cá em baixo, sim. Muito bem, muito bem. Então Ok, vá, até Patrícia, já, então vá lá. Até obrigada. já, até Até já. já, até já. Bora, Paula. És tu. Desculpa, eu hoje estou aqui a fazer uma coisa urgente. Muito bem. Então, temos uma surpresa para vós. Vamos oferecer-vos um primeiro ensaio com uma técnica de PNL no final da sessão 2, por isso é que a sessão hoje foi mais curtinha. Algo que achamos que pode ser interessante para que vocês comecem a pensar sobre novos comportamentos, sobre novas formas de estar na vida, mas isso vai ser para o final. Agora queremos pedir-vos algo. E queremos pedir-vos algo com base numa coisa em que acreditamos muito, que é a lei da reciprocidade. Estivemos aqui 3 dias convosco, a maior parte de vós que vieram aos 3 dias, e estivemos a partilhar convosco aquilo que de melhor temos também, e gostávamos muito de também receber, como uma prenda vossa para nós, o vosso feedback em relação ao que é que foi para vocês estar neste workshop e como é que se sentiram, e se gostaram ou não gostaram. E tal como o Rui disse logo no primeiro dia, hoje em dia, infelizmente, estamos subjugados pelas redes sociais, não é? É preciso criar visibilidade, é preciso. Então, queremos pedir-vos se vocês fazem um testemunho nas redes.